Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais, estamos aqui na nossa saga de aprendermos como utilizar a Raspberry Pi Pico e agora a versão 2. E nesse vídeo nós iremos trabalhar com o display 16:2. Eu sou Renato Paiotti do Instituto Newton Sebraga. E eu sou Luiz Henrique do Mocalab. Perfeito, Luiz. Olha, foi uma certa caminhada até chegarmos aqui nesse display, né? Aprendemos a trabalhar com variáveis, aprendemos o que é o I2C e agora nós finalmente vamos trabalhar com o display. Mas antes, Luiz, eu gostaria de deixar aqui um abraço ao pessoal da Lateri. A Lateri está sempre aqui, que patrocina esse vídeo, então links aqui nas descrições para você que quer comprar uma Raspberry Pi Pico original. Tá? Então um abraço a todos da Lateri. Vamos lá, Luiz. O que nós vamos aprender hoje? No último vídeo a gente viu a comunicação I2C, né? Uhum. Que era uma comunicação que a gente viu, uma comunicação serial síncrona, né? Usando 2 fios, né? E half duplex. Então, mais informações vocês podem ver nesse vídeo anterior aí. Hoje nós vamos usar um exemplo de conectividade I2C usando um display de 16:2. 2 linhas, 16 colunas. Ah, perfeito. Isso que eu ia perguntar. O que é 16:2? Então, são 16 colunas por 2 linhas. Eu posso pôr 16 linhas. Caracteres. Exatamente, mas você tem displays aí que de 4 colunas por 40 colunas por 4 linhas, entendeu? Então, são displays grandes, né? Mas perfeito. O mais comum é esse que nós vamos utilizar aí. Então, vamos começar a entender o que é o display para depois irmos para a ação de fato. Nós vamos usar um conversor que é específico para trabalhar com I2C e específico para usar em display, né? Então, se você vê na figura, você vai ter a figura do display e uma figura de um módulo. Esse módulo é o I2C. Isso nós vamos conectar na Pi Pico usando a I2C, então a nossa Pi Pico vai ser o master e o módulo LCD I2C vai ser o slave. Ah, interessante. Okay. Então é possível colocar mais displays, sendo que, como a gente viu no vídeo anterior, a gente pode ter aí 128 endereços, né? Então, perfeito. E esse módulo I2C pega a mensagem e ele faz o quê com essa mensagem? Ele conversa com o display, né? Ele envia os comandos adequados do display, porque a interface do display é uma interface paralela, né? É uma interface específica. Então, ele faz uma conversão de I2C para o display LCD. Interessante, interessante. Tá, então, vendo a figura aí, você vê que tem duas placas. Uma que é o display, né? Que tem o fundo azul na tela. Okay. E o módulo que vai fazer essa conectividade. Tá? Aqui está a parte de trás do módulo. Vocês percebem que tem um potenciômetro ali, né? O azulzinho, um potenciômetro azul, né? Esse aí a gente faz o ajuste do contraste. Então eu posso ajustar o contraste do display para ficar mais forte, mais claro. Tá? Ah, entendi. Um ajuste analógico. Aí nós temos a mecânica do display. Vocês podem ver aí que então tem 2 linhas, 16 colunas, né? E cada coluna que a gente chama de caractere, né? Então ele tem um barramento de matriz, né? Então vocês podem ver que cada pixelzinho, então a gente forma as letras e números e caracteres acendendo ou apagando esses pixels de cada caractere. Então é interessante observar isso daí, que a gente pode fazer caracteres especiais para a gente. A gente vai ver isso na programação mais adiante. Aqui a gente tem o esquema do módulo, né? Eu tenho o display LCD aqui, o conector do display LCD. Você vê que ele tem um barramento de 8 pinos, mas a gente ele pode ser usado com barramento de 4 pinos paralelos, né? Ou 8 pinos ou 4 pinos. No caso do módulo, ele usa aqui a interface para 4 pinos. Ok? Ok. Nós temos um LED de power on, então a hora que energiza o módulo, ele vai acender o LED de power on. Tá? Eu tenho o conector de conectividade, que vai ser a alimentação e mais as linhas de I2C. E eu tenho a alimentação do backlight, backlight, luz traseira, né? Back de traseira, light de luz, então luz traseira.
Então, eu posso acender o meu display, eu posso iluminar a traseira e em função dos caracteres para ter uma leitura melhor do display. Então, assim, é muito simples essa atualização. Então, a gente vai conectar a PyPico nesse barramento aí do I2C, né? E vou alimentar o módulo, né, com mais 5 volts. Ele tem já os pull-ups internos de conectividade, e aqui ele tem a parte do pull-up para o endereçamento. Lembra que eu falei para você que a gente fez o scan do módulo no vídeo anterior, a gente chegou no endereço, determinado endereço, né, que era 27 em hexadecimal, 39 em decimal, né? Eu Sim, posso alterar esse endereço jampeando essas ilhas abertas, né, esses jumpers. Então perfeito. aqui, se você ver nesse outro slide, eu tenho qual que é o endereçamento aqui. Conforme Hum. os jumpers são soldados ou estão em aberto, vai me dar um endereço para a placa. Ah, No você configura. caso, no caso 27 em hexadecimal, seriam todos os jumpers abertos. Perfeito. Você configura o endereço através desses jumpers. E aí está nessa Exatamente. tabela essa explicação aí, qual eu devo jumpear para ter um determinado, para não existir conflito entre os demais dispositivos I2C, certo? Exatamente. Show de bola. Assim tá fácil. Tá, então o hardware ficou simples. Aí você vê na figura então a PyPico como master, né? O barramento I2C chegando no módulo slave, né? Que seria o nosso display. Tá, que Ok? seria o nosso conversor. Ele vai converter os dados vindos de I2C e vai transformar em comunicação paralela para o display. Exatamente. Interessante. Não dá para conectar direto a PyPico com o display sem ser o I2C? Ou existe essa possibilidade? Então, eu posso conectar diretamente, mas eu vou usar muito mais iOS, né? Eu posso Perfeito. fazer essa conexão direta. É que nós pegamos esse módulo para usar como um exemplo de I2C, tá? Para Excelente. facilitar a vida. Então, com esse barramento, eu posso ligar vários dispositivos I2C que economiza pinos de I/O na nossa PyPico. Excelente. Excelente, Luiz. Tá, então vamos sair agora da parte de hardware e vamos entrar na parte de software. Aqui eu já digitei um programa exemplo para a gente fazer, né? Mas Ok. nós vamos precisar de bibliotecas adicionais. Então a gente já viu que a gente tinha uma biblioteca scan que a gente usou no último vídeo para achar o endereço. Então não vou Uhum. precisar mais dela. Esse aqui seria o nosso programa principal, o LCD01, né? E a gente vai precisar de uma biblioteca que é a LCD API e outra biblioteca que é a Pico I2C. Ah, tá. Duas bibliotecas. Uma para trabalhar com o display e outra para trabalhar com o módulo. Exatamente. Lembra, nós vamos usar essa biblioteca prontinha já, nós não vamos ter que desenvolver essa biblioteca, né? Nós vamos usar ela e usar as funções que ela proporciona para a gente para facilitar a nossa programação e agilidade na programação. Perfeito. Lembrando a todos os links na descrição deste vídeo para vocês obterem esses códigos e essas bibliotecas. Perfeito, Luiz. Então, como é que eu Tá, faço? Como é então que eu vamos programo? lá. O clássico, né? A gente vai importar a temporização, né? Da biblioteca Machine a gente vai importar o I2C e o PIN, né? E da biblioteca API a gente vai importar o LCD API. E da biblioteca Pico I2C LCD, a gente vai importar o I2C LCD. Tá? Ok. Aqui, ó, esse 39 aqui já é manjado da gente, né? Aqui que é o nosso módulo, o endereço do nosso módulo, né? Exatamente, como usamos o scan no vídeo anterior. O seu é 39, tá como 39 o seu? 39 decimal, 2F em Ah, hexadecimal. perfeito. Nós vamos trabalhar com duas linhas, 16 colunas. Perfeito. Foram criadas duas variáveis para dizer que é duas colunas por 16 colunas por duas linhas. Perfeito. Tá? Eu vou criar um objeto aqui, né? Que vai fazer uma definição usando essa função aqui. Eu vou configurar o I2C, né?
E eu vou configurar o pino, né, de dados, definir o pino de clock e a frequência. Então eu estou definindo o I2C. Vai ter um resultado que a gente nem precisa comparar, a gente já está considerando que vai ter a conectividade. E eu também tenho uma outra definição do LCD, que eu vou usar a função LCD I2C LCD, em que eu defino que é o protocolo I2C. Vou ter o endereço, que é o 39, vou ter o número de linhas, que é 2, e vou ter o número de colunas, que é 16. Aí nós vamos fazer o nosso programa de teste. Nós já vamos usar do objeto LCD, a gente vai usar a função clear. Do objeto LCD que a gente definiu ali anteriormente, a gente vai mover o cursor para a posição 00, né? Coluna e linha, né? Então, coluna 0, linha 0, que seria a primeira linha, né? Vamos escrever mecatrônica. Nós vamos agora pôr o cursor na coluna 3, linha 1, e vamos escrever jovem. E aguardar 2 segundos. Então, essa é a função telemj, né? Então, se eu executar, acho que aí agora você pode abrir a tela do experimento montado, né? Ele já está energizado, já está conectado e já está pronto para falar com o Tony. Então, se a gente der um stop. Vamos salvar o programa. Der um start. Opa, muito rápido. Ele vai escrever mecatrônica jovem na tela. Perfeito, já apareceu aqui. Bem interessante. A gente pode brincar com bastantes comandos aqui. Então, a nossa LCD API, ela tem comandos, né? Então, se a gente der uma investigada na biblioteca, nós vamos ver, por exemplo, um comando clear. Aqui tem um negócio interessante, a gente usar o controle do shell. Então, o que está acontecendo? Nós já inicializamos o display, escrevemos a mensagem e saímos do programa. Foi isso que aconteceu, né? Sim. Se a gente for lá no LCD, tá vendo? A gente saiu, limpou a tela, moveu o cursor, escreveu, moveu o cursor, escreveu e sleep. E o nosso programa só tem essa função. E aí já sai para o shell. Então, se a gente der o comando no shell, essa função não tem entrada, é 0. Então, se eu girar essa função lcd.clear, o que vai acontecer? Vai limpar a tela. Vamos ver o display? Vamos ver o display lá? Vamos lá. Display na tela. Limpou. Zerou tudo. Você tirou todos os caracteres. Limpou a tela. Tá? Perfeito. Lembrando que o programa já tem que estar rodando, né? Ou seja, ele está executando para você ir lá no shell e dar esse comando. Caso contrário, não faria isso. Exatamente. Eu queria, vamos lá. Eu queria a gente escrever uma seguinte frase. Escrever: deixe o seu like. É possível nesse programa usando o shell? Aqui, usando o shell? Vamos sim, vamos escrever. Eu mandei o cursor para o 0. Ok. Aí você já está em branco, não tem nada mesmo. Vamos lá. Agora, nessa frase vamos deixar: deixe o seu like. Ok, beleza. Tira essa. Aí já passou de 16, não foi? Não sei, vamos contar? Vamos contar que se não passa dos 16 vai sumir uma parte aí. Vamos lá no display agora, vamos verificar. Deixe o seu like certinho e ele jogou para debaixo. Por causa dessa função put string, ele fez a quebra. Lembra que a gente definiu que tem 16 colunas? Ele já faz a quebra automática. Que legal, que legal. Então, vamos tirar essa exclamação. É possível tirar essa exclamação e escrever na linha de baixo. Inscreva-se. Ou tudo numa linha só? Vamos limpar a tela. Limpa a tela.
Limpou a tela, perfeito. Vamos mover o cursor. Ah, não precisa. Teoricamente já está lá, né? Então vamos. Deixe O seu like, só sem o exclamação, termina na letra E o inscreva-se. Não, coloque inscreva-se agora, vamos ver. Ou vamos fazer melhor, Luiz, desculpa atrapalhar um pouco, mas assim, na linha de cima, vamos fazer o seguinte, usando o shell, nós vamos colocar na primeira linha, deixe o seu like, sem exclamação, tá? E depois nós vamos mover o cursor para baixo, sem apagar a tela, e escrever inscreva-se. Vamos tentar? Vamos. Então vamos lá, limpou a tela, beleza. E deixe o seu like, aspas, e fecha. Vamos ver se aparece. Aí a gente manda esse comando. Aí, deixe o seu like, perfeito. Agora vamos mover o cursor para a linha de baixo. Será que vai apagar o deixe o seu like? Vamos dar uma analisada. Que nós não vamos usar o clear. Movimentar para o 0 e esse é um O. Aí, 0. Mas assim, se mover para o 0, o primeiro é a coluna e o segundo é a linha. Certo? Tá, já movimentou. Não dá para ver, porque afinal de contas o cursor só movimentou. E agora nós vamos ver aqui o inscreva-se. Então vamos dar o comando. Aê, perfeito, não apagou a linha, não usou a função clear, não apagou. Deixe o seu like e inscreva. Então, Luiz, se o display está dizendo, é para você que está nos assistindo aqui deixar o seu like, se não está inscrito, inscreva-se. Eu ia mostrar, por exemplo, de piscar o blinking, tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Tem o show cursor, hide cursor. Então a gente pode mostrar o cursor, né? A gente está trabalhando com cursor, mas a gente não está mostrando o cursor. Então se eu for lcd.show cursor. Vamos verificar. Ele vai mostrar o cursor. Aí, apareceu. Então, mas vamos fazer ele piscar, então. Então, vamos lá. Se que facilidade esse de usar o shell? Sim, importante. Para você saber se a função vai dar certo ou não, né? Lá. Vamos verificar. Ó, que legal, o cursor piscando. Show de bola. Então, é legal, eu vou deixar aqui para o pessoal que está assistindo o vídeo, baixar essas duas bibliotecas e verificarem função por função, porque não tem uma, tem várias funções. E vocês fazerem esse teste aí no shell, vocês testarem, porque desta forma vocês irão compreender cada uma das funções na utilização desse LCD. Tô certo, Luiz? Certo. Ó, vou apagar o backlight. Olhando. Viu que legal? Vamos acender ele. Vamos acender o backlight. Acende o backlight aí. Vamos lá, dando o comando. Legal, né? Aí, acendeu o backlight. Perfeito. Vamos só mostrar agora, finalizando, a gente tem como programar caracteres especiais. Então, vou colocar aqui. Opa, interessante, que isso vai ser interessante para os nossos olhos dos robozinhos. Como é que a gente faz? Eu vou tirar o comentário aqui. Aqui a gente tem o programa principal, na tela MJ, a gente vai carregar os caracteres especiais, e aí ele vai fazer a brincadeira aí de posicionar o cursor. Que nem você falou, o pessoal pode ver isso depois pessoalmente em detalhes, né? Na hora e ficar brincando no shell e posicionando o cursor e posicionando o caractere. Então ele carregou os caracteres. Lembra que os caracteres eles são bits, né, especiais. Então aqui ele mostra carregando o caractere 0, que vai ser vai ser transparente, vazio. Ele monta ligado e desligado, digamos assim, cada quadradinho do... Exatamente. Por exemplo, tem o caractere 2, é aquela bolinha do smile, né? A carinha do smile. Interessante. O caractere 3 é o coraçãozinho. Certo. Vamos ver funcionando, então? Vamos ver. Dá um play aí, que eu vi que já tem uma sequência de linhas já pré-programadas, e vamos verificar o display. Mecatrônica jovem. E aí apareceu, não apagou o jovem,
Mas ele tá com os displayzinhos. Mas como que a gente resolve isso daí? Boa pergunta, Luiz. Teria Que que apagar a linha de aconteceu? baixo. Ele não apagou a última linha. Ó, a da tela Express. MJ, ela apaga a tela e entrega a tela para o outro. Então, se a gente vê lá na função do programa, Ele não limpou, faltou limpar tudo, né? faltou limpar tudo. É o LCD Clear. Isso, lcd.clear. A gente dá um stop, dá um save, dá um play. Mecatrônica jovem, tem que limpar tudo. Mecatrônica jovem e os caracteres. Perfeito. Olha o caractere do coraçãozinho aqui. Dá pra ver Olha o smile aqui. o smile, o Aí bonequinho. tem dois robozinhos, o 0 e o 1 são dois robozinhos aí. E uma nota musical no final, embaixo da letra Legal. E. Perfeito. Então, aí a criatividade vai fazendo. Então, o que a gente quis mostrar, o que é? A facilidade de usar as bibliotecas que já estão prontas, né? Com esses comandos, né? E a facilidade de fazer uma conexão I2C num barramento da PyPico, né? Então tá fácil, eu vou testar aqui comigo, com minha PyPico 1, você já testou com a sua PyPico 2, e nós vamos aqui automatizar. Então, mais uma para nossa agenda, o nosso passo a passo com a PyPico. Ficamos por aqui, Luiz? Ficamos por aqui, obrigado, até o próximo vídeo. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fui! Entendi. Um ajuste analógico. Ok. Ok, perfeito. Você gasta mais ou menos bateria, colocando mais ou menos brilho também. Exato. Um pouquinho, né? Porque ele usa uma tensão de referência e vai diminuir um pouquinho o consumo, mas não é muito significante. Perfeito. Aí nós